Olá, tudo bem? Mais uma aula e agora nós vamos falar sobre a função se. E de início irei utilizar aqui nesta célula. Então, como eu falei, toda fórmula ou função você sempre inicia com o sinal de igualdade. Irei escrever se e aí o Google, a planilha já me dá algumas indicações, sugestões de funções que iniciam com SE. No caso, eu quero esta primeira mesmo. E quando eu desconheço uma função ou quero saber, tiver em dúvida e quero ter um indicativo, alguma coisa para que eu possa me nortear, o Google, como eu já falei em uma aula anterior, ele ensina, ele explica, dá uma explicação breve da função. No caso, para essa função se, olha o que ele diz. Ele dá aqui como você utiliza a função, que no caso seria uma expressão lógica, que aí teria um valor verdadeiro e teria um valor falso. Estão separados por ponto e vírgula. Fique atento a isso. Então, a função se é uma das mais úteis e populares, tanto no Excel como também nas planilhas do Google. Ela faz uma comparação lógica entre dois valores e executa uma ação de acordo com o resultado. E o modo mais simples de saber como usar essa função é justamente você olhando para o exemplo aqui em que o Google deu, que ele diz expressão lógica. Se a expressão lógica for verdadeira, então eu terei o resultado que eu colocar aqui. Se for falso, eu terei o resultado que eu colocar aqui. Ou seja, é uma função de condição, certo? Ele dá até um exemplo. Olha aqui o exemplo. Se A2 igual a FO, é um texto. Aí se for igual a isso, terá como resultado na célula esse texto aqui. Se não, terá esse outro texto. Então foi um exemplo que ele deu. E aqui embaixo tem mais uma explicação da função. Ele explica o que é a expressão lógica. É uma expressão ou referência a uma célula que contém uma expressão que representa um valor lógico. Ou seja, verdadeiro ou falso. E aí ele vai dizer o que é o valor verdadeiro, é o valor que a função retorna se a expressão lógica for verdadeira e vai tornar falso se for falso. Vamos aqui para a prática. Eu tenho aqui, vou apagar por enquanto, e aqui eu tenho uma tabela para servir de exemplo. Digamos que a nota de corte seja um 7. E eu quero que tenha aqui na situação do aluno, se for maior ou igual a 7, tenha como aprovado, a expressão aprovada. E se for menor ou igual a 7, tenha como expressão reprovada. Para isso, eu utilizo justamente a função se. Escrevo igual a se, abro parênteses. Esse ponto de interrogação é só meio para ativar aqui a ajuda, onde tem a explicação, nós já vimos. Então, se C5, que no caso é essa célula, então eu vou escrever C5. Veja que quando eu escrevi C5 já selecionou a célula em que eu fiz referência. Se C5 for maior ou igual a 7, eu quero que tenha o que? Aprovado. Então, para isso, eu escrevo ponto e vírgula. E eu vou escrever a palavra aprovado. Para que a planilha do Google entenda que isso aqui é um texto, eu preciso colocar entre aspas. Então, aspas no início e aspas no final do texto, certo? Perceba que ficou verde. Então, quando eu faço isso, coloco entre aspas, a planilha do Google vai entender que eu estou editando, escrevendo um texto. Ponto e vírgula. Então, aqui é o valor verdadeiro e agora o valor falso. Ou seja, se isso aqui não acontecer, eu quero que tenha essa situação, que no caso, reprovado. Inicio com aspas e escrevo reprovado.
fecho o texto. Posso dar um Enter, como também eu posso fechar o parênteses. Se você não fechar, sendo no final da função, não tem problema. Mas querendo fechar, dá um Enter e veja o que ele diz, né? Olha a situação aqui. Ele já deu como aprovado. Por quê? Porque a média desse aluno é maior do que 7. E eu posso, se utilizar do preenchimento automático, seleciono essa célula, puxo para baixo e toda a função será aplicada para as outras linhas que estão abaixo da que eu já realizei a função. Bom, e agora nós vamos utilizar também essa função se dentro da nossa planilha que nós estamos construindo. Eu vou pedir que você selecione da coluna D até a coluna W e inserir 20 à direita. Ok? Então perceba que foram inseridas 20 colunas à direita. Aqui eu vou mudar de cor para poder diferenciar, mas pode ser qualquer cor que você desejar. E também vou colocar de 1 a 20. Certo? E nós vamos utilizar a função se dentro destas linhas aqui. A função vai ser aplicada da seguinte maneira: se esta célula for igual a essa, eu quero que tenha 1. Se não for igual, se essa célula não for igual a essa, eu quero que tenha 0. Ok? Então vamos lá. Igual, se, parênteses, eu posso tanto digitar como também escrever. Desculpa, eu posso tanto selecionar aqui a célula como escrever, no caso D5, igual a quem? A D3. Então, se D5 for igual a D3, ponto e vírgula, eu quero que tenha 1. Eu não preciso colocar entre aspas, porque não é um texto, é um número. Eu quero que tenha exatamente um número. Então, se D5 igual a 3, eu quero que tenha 1. Se D5 não for igual a D3, eu quero que tenha 0. Dou um Enter, ou eu posso fechar com parênteses. Da mesma maneira, eu quero que se aplique a esta célula. Só que agora para a questão 2, ou seja, se igual a se E5 foi igual a E3, eu quero, ponto e vírgula, eu quero que tenha 1, se não, eu quero que tenha 0, certo? E a partir dessas duas células, ou a partir apenas dessa célula, eu posso utilizar o preenchimento automático. Você pode verificar se está tudo certo. Cliquei na célula, eu posso clicar dentro da função, dentro das referências que estão sendo feitas nas células, e quando eu clico dentro da função, as células que estão dentro da função, elas são selecionadas aqui automaticamente. Então ele está dizendo, se na questão 3, se F5 igual a F3, quero que seja 1, se não, quero que seja 0. Vamos para a questão 4, ver se está ok. Se G3, vou clicar em cima, se G5 igual a G3, tem 1, se não igual a 0. Então está tudo ok aqui, ao menos para a primeira linha. Ok, então eu desejo fazer isso também nas próximas linhas. E agora, se eu for desta linha para essa, vamos ver se dá certo. Eu vou fazer apenas nessas duas, vamos verificar. No caso
dessa célula, a opção marcada por esse aluno, se for igual ao gabarito, que no caso seria D3, e perceba que não tem D3, tem D4. Ou seja, o preenchimento automático, quando eu puxei aqui, não funcionou. Ele desceu uma linha. Mas eu quero que fique fixo aqui, somente no D3. Embora eu puxe aqui, fique sempre no D3. Para isso, eu faço o quê? Eu coloco aqui na primeira, em que eu vou utilizar o preenchimento automático, e eu quero que esse D3 seja sempre fixo, ou seja, para qualquer questão aqui seja sempre igual a D3. Eu coloco um cifrão na frente do número que está representando a linha, no caso 3. E aí a linha vai ficar fixa. A coluna pode mudar, que é o D, mas a linha sempre vai ser 3, certo? Sempre vai ser nessa linha aqui, 3. Então vamos ver agora se o preenchimento automático aqui vai dar certo. Vamos ver novamente. Vou clicar dentro da função, agora sim. D6, se a opção na avaliação marcada por este aluno for igual ao gabarito, deve ser igual a 1. Se não, deve ser igual a 0. Tá ok? Vamos para o próximo, ver se está. Vamos aqui ver se está correto. Preenchimento automático. D7, ou seja, a opção marcada por esse aluno foi igual ao do gabarito, eu quero que tenha 1, se não, eu quero que tenha 0. Isso quer dizer o seguinte, que se eu puxar aqui para as próximas linhas, o gabarito vai estar ok. Adiante disso, eu posso também puxar aqui para as próximas colunas. E antes de eu puxar, vamos ver se o gabarito, vamos conferir, ver se o preenchimento automático está correto. Vamos lá. Perceba o seguinte, agora eu estou na questão 2, para a questão 2. Se o gabarito marcado, a opção marcada pelo aluno na questão 2 for igual ao do gabarito, eu quero que tenha 1. Se não, eu quero que tenha 0. Então, está correto. Opa. Agora vamos para a questão 3. Vou clicar dentro da função. E olha o que diz aqui, né? Na questão 3, se a opção marcada pelo aluno for igual ao gabarito, como está aqui, F6 igual a F3, eu quero que tenha 1. Se não, é igual a 0. Então, está mais do que correto. E assim eu posso se utilizar do preenchimento automático, certo? E como toda essa linha está com valor fixo aqui em 3, na linha 3, né, que é justamente o gabarito, eu posso puxar. Vou puxar somente até aqui, certo? Essa primeira linha eu não tinha feito com valor fixo na linha 3. Então eu posso pegar essa linha que está com valor fixo na linha 3 e levar para cima. Agora sim. E vamos testar aqui o gabarito. Digamos que o gabarito na prova seja, eu vou colocar aqui um gabarito qualquer, da questão de 1 até a 20. Seja na questão A, seja A, aqui na questão 2 seja C, aqui seja D, aqui seja E, aqui seja B, na questão 6A, então vou preencher todos aqui. Ok, preenchi o gabarito, está aqui o gabarito, digamos que uma determinada avaliação tinha 20 questões e o gabarito era esse aqui, certo? Então sempre o gabarito será colocado aqui. E o aluno, esse primeiro aluno, na sua prova, ele marcou a letra A. E como ele marcou a letra A, que é a mesma do gabarito, ele acertou, ele marcou 1 ponto.
Agora, digamos que aqui na questão 2, ele marcou a letra B e o gabarito era a letra C. Então, não contabilizou na questão 2. Vamos para a questão 3. Digamos que na questão 3, esse aluno acertou, né? E aí, por ele ter acertado, contabilizou aqui na questão 3. Então, perceba que está tudo certo aqui em relação ao nosso gabarito. E aqui eu vou fazer aqui um teste apenas para verificar se está tudo ok. Ok, então fiz aqui um preenchimento. Digamos que esse aluno ele marcou essas opções aqui na prova e o gabarito era esse aqui, certo? Esse era o gabarito. Posso até mudar aqui de cor para ficar um pouco mais bacana. Ok, então eu fiz aí um teste para ver se estava tudo ok com o gabarito, se realmente a função se deu tudo certo, né? Nós utilizamos aí um valor fixo, né? Absoluto ali, e realmente deu tudo certo. Se eu fizesse aqui para os demais alunos, certamente ia também ser aplicado aqui esta função se, né? Que aqui eu fiz um truque em colocar essa de 1 até a 20 aqui, para poder contabilizar o acerto quando o aluno acertar de acordo ou errar ou não, né? Contabilizar ou não de acordo com o gabarito, ok? Então até a próxima aula.